Existe um ditado que diz que o Brasil é o país do futebol. E você concordando ou não, fato é que por aqui existem centenas de clubes profissionais. E por sua vez, outros inúmeros estádios tradicionais. E por falar em estádios, muitos deles marcaram época, criaram dinastias e depois foram simplesmente esquecidos pelo tempo. Como eu sempre digo, eu sou o Neto, e hoje no Tradições FC eu vou te mostrar 7 estádios lendários do Brasil que foram completamente abandonados. Para começar, eu vou a Maceió, a capital do estado de Alagoas. Aqui os dois clubes principais são o CSA e o CRB. Atualmente, os rivais mandam seus jogos no Rei Pelé, o principal estádio da capital alagoana. Mas nem sempre foi assim, pois os dois clubes já tiveram as suas casas no passado. O CSA era dono do Gustavo Paiva, popularmente conhecido como o Estádio do Mutange. Este campo foi inaugurado em novembro de 1922 e por muitos anos foi o mais moderno de todo o estado. Ainda nos anos 50, ele já contava com refletores, o que permitia a realização de jogos noturnos. Em 1951, por exemplo, o CSA enfrentou o Vélez Sarsfield da Argentina, empatando em 1-1 a partida amistosa. Este foi o primeiro jogo internacional no estado de Alagoas. Com várias reformas e ampliações ao longo da história, este estádio chegou a possuir 6.000 lugares oficiais. E aqui o Centro Esportivo Alagoano virou o Azulão do Mutange. Porém, por volta da década de 1970, com a construção e inauguração do Rei Pelé, o campo do CSA começou a perder o protagonismo e acabou virando apenas o centro de treinamento do clube. Mas o verdadeiro fim do Mutange veio apenas por volta de 2020. Naquela época, lá em Maceió, uma empresa mineradora realizava a extração de sal-gema, um minério presente no subsolo do bairro aonde fica o estádio. E devido ao excesso de exploração, toda aquela região do estádio acabou sofrendo afundamento de solo, prejudicando tanto os moradores locais quanto as dependências do CSA. Sem muita alternativa, o clube aceitou um acordo de 32 milhões com a empresa. E quase 100 anos depois, o Mutange chegou ao fim. O que restou da histórica casa do CSA foi apenas um triste e vazio canteiro de obras. Por sua vez, o seu rival, o CRB, também teve um estádio no passado. Seu nome era Severiano Gomes Filho, mais conhecido por todos como o Estádio da Pajuçara. Aqui o futebol remete ao início do esporte na cidade. Ainda no início dos anos 10, um grupo de rapazes jogavam futebol nas ruas do bairro onde futuramente seria o estádio. Depois de muitas vidraças e janelas quebradas, o pessoal se reuniu e decidiram comprar um terreno no local para poder disputar os seus jogos. E após muitos anos de trabalho, principalmente voluntário, em 1916 surgiu o primeiro campo do Clube de Regatas Brasil. 4 anos depois, em maio de 1920, ocorreu o primeiro jogo oficial no estádio. Na ocasião, o CRB enfrentou o Flamengo de Recife. Em 1921, foram feitos os primeiros lances de arquibancadas, ainda de madeira. Em certo momento, a Pajuçara chegou a comportar 10.000 torcedores. Um dos jogos mais lendários que ocorreram aqui foi o Jogo da Sofia. Em 1º de outubro de 1939, o CRB goleou seu rival CSA por 6-0, e isso foi na decisão do título estadual. Outro grande momento foi em 1965, quando o próprio Pelé jogou neste estádio. Assim como o Mutange do CSA, a Pajuçara do Galo também foi perdendo espaço para o novo Trapichão. Cada vez mais esquecido e abandonado, finalmente em 2018 o endividado CRB decidiu vender a sua casa. O estádio da Pajuçara foi adquirido por uma rede de supermercados. E ao invés de ser demolido, o campo lendário regatiano segue largado e desrespeitado. Nossa próxima parada será em Manaus, a capital do Amazonas. Aqui está o pior caso de abandono deste vídeo. Conheçam o lendário, histórico e esquecido estádio Parque Amazonense, um campo bastante antigo, inaugurado ainda em 1906 como um hipódromo, aquelas pistas de corridas de cavalo. Poucos anos depois, em 1918, o local também começou a receber partidas de futebol. Então a sua inauguração oficial como estádio
estádio foi no dia 13 de julho de 1918. Naquela data, Rio Negro e Nacional empataram por 1-1. Enfim, o Parque Amazonense foi o primeiro do Amazonas a possuir arquibancadas e em certo momento contou com mais de 10 mil lugares. O declínio deste estádio ocorreu por alguns fatores. No ano de 1967, parte de suas arquibancadas cederam durante um jogo entre o Rio Negro e o São Raimundo. O acidente deixou vários torcedores feridos e também uma vítima fatal. Um outro fator mais importante ainda é que nos anos 70 foi construído o Vivaldo Lima, que naquela época se tornou o maior estádio da região, com 56 mil de capacidade. Então não teve jeito, o envelhecido e problemático Parque Amazonense acabou perdendo espaço para o novo campo. O último registro que encontrei de jogo realizado aqui foi lá em 1973, quando o Rio Negro venceu o Rodoviário por 3-1. Desde então começou um processo de abandono geral. Em 1980, grande parte das arquibancadas e estruturas foram demolidas. Das glórias do antigo Parque Amazonense, o que sobrou foi só um portal antigo, que em nada lembra o que já foi o símbolo do esporte e da cultura manauara. Agora, descendo no mapa, vamos para a cidade do Rio de Janeiro. E na zona oeste da capital carioca, fica o estádio chamado Ítalo Del Cima, a casa do Campo Grande Atlético Clube. Esta praça foi inaugurada lá em 1960 e o seu nome vem de um imigrante italiano, o senhor Ítalo Del Cima, que cedeu o terreno para a construção do estádio. Com uma capacidade oficial para 18 mil torcedores, em 1978 houve uma grande reforma que elevou este número para 22.500 lugares. A ampliação coincidiu com a boa fase do Campo Grande. Entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80, o Campusca disputou algumas vezes a primeira divisão brasileira e em 1982 foi campeão da Taça de Prata, que era a Série B daquela época. E no final daquela competição, o estádio teve o maior público de sua história. Cerca de 16.842 torcedores presenciaram o Campo Grande golear o CSA na decisão por 3-0. Além do dono da casa, o Ítalo Del Cima também já foi utilizado diversas vezes por todos os gigantes da cidade. Em 1992, teve Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, com o tricolor vencendo o Flamengo por 1-0. Já em 1994, pela Copa Denner, foi a vez do Botafogo vencer o Vasco da Gama. Com o passar dos anos, a equipe alvinegra foi se afastando das grandes competições e, sem recursos financeiros, seu estádio acabou sofrendo com o desuso e o abandono. Atualmente, o Ítalo Del Cima não tem condições de jogo e, mesmo depois de várias especulações sobre o seu uso pelos clubes grandes e também de promessas de políticos para reformá-lo, fato é que o Ítalo segue bem prejudicado e, pouco a pouco, vem sendo destruído. Agora, no estado de São Paulo, nós vamos para Campinas, a terceira maior cidade paulista. Quando se fala em estádios e times campineiros, todo mundo conhece o Brinco de Ouro do Guarani e também o Moisés Lucarelli da Ponte Preta. Mas ainda existe um outro campo histórico na cidade. Hoje ele se chama Serecamp, mas antigamente o seu nome era Estádio da Mogiana. Para você entender que estádio é esse, eu vou precisar falar da Mogiana. Em 1933, surgiu o Esporte Clube Mogiana, uma equipe dos ferroviários de Campinas. A Mogiana fez muito sucesso no passado. Entre os anos 40 e 50, a equipe se consolidou como uma terceira força da cidade. Por isso, em 1940, inaugurou seu estádio próprio. Na época, este campo era o principal estádio do interior brasileiro, um dos mais modernos do Brasil. Durante o começo dos anos 50, este era o único estádio de Campinas com refletores, o que atraiu a dupla de rivais da cidade. Guarani e Ponte Preta realizaram 10 clássicos por aqui, com 5 vitórias para cada um. Em 1950, o estádio da Mogiana foi cogitado simplesmente a receber a Copa do Mundo no Brasil. Agora, sabe o time Mogiana? Então, infelizmente, eles largaram o futebol profissional ainda no final dos anos 50. Inevitavelmente, o seu campo acabou prejudicado com tudo isso. No início dos anos 2000, o agora chamado Serecamp foi revitalizado e utilizado pelo Campinas Futebol Clube.
Em 2010, o estádio foi abandonado mais uma vez. O último jogo por aqui foi em 2011, quando o Atlético Paranaense venceu o Red Bull Brasil pela Copa São Paulo de Juniores. Em 2024, o governo estadual tentou leiloar o terreno, mas não houve ofertas. E assim o estádio da Mogiana segue abandonado e também desconhecido de muitos brasileiros. Agora vamos para o sul, em Curitiba, a capital do estado do Paraná. E por aqui você já conhece o Couto Pereira do Coritiba, a Arena do Atlético Paranaense e também a Vila Capanema do Paraná. Mas você já ouviu falar do Pinheirão? Se nunca ouviu, saiba que este foi o principal estádio paranaense no passado. Entre os anos 40 e 70, espalhou-se pelo Brasil a construção e inauguração de grandes estádios públicos, como por exemplo o Maracanã em 1950, o Pacaembu em 1940 ou também o Serra Dourada em 75. Os governantes de Curitiba também queriam uma praça pública para os clubes locais. Foi então que no fim dos anos 50 surgiu o Centro Poliesportivo Pinheirão. Seu objetivo inicial era ambicioso. A capacidade do Pinheirão seria para 180 mil torcedores, atrás apenas dos 200 mil lugares do Maracanã. Como tudo que é público, as obras se arrastaram por anos. E apenas em 1985, mais de 30 anos depois, o estádio Pinheirão foi finalmente inaugurado. Porém, sua capacidade era bem menor do que o planejado, algo entre 44 e 55 mil pessoas. A primeira partida deste campo foi em 15 de junho de 85, quando a seleção paranaense venceu a seleção catarinense. Entre 1985 e 1992, este estádio foi a casa do Atlético. Porém, a partir de 93, o Pinheirão virou o lar do Paraná Clube, equipe que tem uma forte ligação com este campo, pois foi aqui que o tricolor viveu os maiores dias de sua história. Durante o período no Pinheirão, o Paraná foi pentacampeão estadual, jogou a Série A do Brasileiro e em 2006 chegou a disputar uma Libertadores. Nesta era paranista, o estádio foi reformado e ganhou as cores do clube. Porém, ainda em 2006, o tricolor abandonou o estádio por conta de dívidas acumuladas. No ano de 2007, o complexo foi fechado e a última partida por aqui aconteceu em 11 de março daquele ano, quando o Cianorte venceu o J. Malucelli pelo Campeonato Paranaense. Em 2012, o Pinheirão foi leiloado e hoje o local, que em 1998 já recebeu 44.485 torcedores na final do Paranaense entre o Atlético e o Coritiba, não é nada mais do que ruínas do que já foi um dia. Notícias recentes dão conta de que o governo estadual planeja desapropriar o terreno de seu atual dono e no lugar vai construir o maior centro de eventos do Brasil para cerca de 25 mil pessoas. E do Paraná vamos para o Rio Grande do Sul. Aqui no litoral norte do estado fica Cidreira, uma pequena cidade turística com apenas 17 mil habitantes. No verão, Cidreira recebe muitos turistas. Com isso, a população local chega a bater as 40 mil pessoas em alta temporada. Foi exatamente por isso que em 1996, o então prefeito local resolveu construir o Antônio Brás Cecim, o estádio Cecinzão, com cerca de 18 mil lugares. E olha que naquela época a cidade de Cidreira tinha apenas 8 mil habitantes. O objetivo era atrair a dupla Grenal e seus torcedores para algumas partidas na cidade litorânea. É claro que este plano mirabolante não deu certo, mas primeiramente vamos por partes. O jogo inaugural do campo foi entre Inter e Ipiranga de Erechim e os colorados venceram por 1-0. Ainda naquele ano, ali aconteceu a Copa Renner, um torneio internacional amistoso vencido pelo Grêmio. Apesar do belo estádio ficar entre as dunas da paradisíaca Cidreira, aquele plano de atrair a dupla não funcionou. Então, deixado de lado, a praça ficou completamente abandonada, até que em 2006 e 2007 tentou-se uma revitalização do local. Em 2007, por exemplo, o Cecinzão foi palco da abertura do Campeonato Gaúcho. Porém, em 2010, o campo foi novamente interditado, agora por problemas estruturais. Hoje, 15 anos depois, a prefeitura da cidade busca uma solução para este elefante branco. Nem mesmo a demolição é viável para a prefeitura, pois custaria muito acima da capacidade financeira do município. Atualmente, como se não bastasse, até entrar no Cecinzão é perigoso, pois o estádio corre o risco de desmoronamento.
E para finalizar este primeiro vídeo, vamos à capital do estado, a cidade de Porto Alegre. Aqui fica o Estádio Olímpico Monumental, com certeza o principal caso de abandono de estádios no Brasil. Esta é a antiga Casa do Grêmio. Inaugurada em 1954, a primeira partida do Olímpico aconteceu entre o Grêmio e o Nacional do Uruguai, e a vitória foi brasileira por 2-0. Já o primeiro Grenal foi no dia 26 de setembro de 54, e não foi nada bom para o Grêmio, que levou uma humilhante goleada do Inter de 6-2. Em certo momento da história, o Olímpico teve a capacidade de quase 100 mil torcedores. Em 1981, por exemplo, em partida válida pelo segundo jogo da semifinal do Brasileirão, um número recorde de 98.421 tricolores acompanharam a partida entre Grêmio e Ponte Preta. Neste gramado, o Grêmio venceu 17 gaúchos, 2 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Copa Libertadores. No geral, aqui foram disputados 1.767 jogos. O Velho Casarão já foi o maior estádio particular do mundo nos anos 80, mas com a conclusão do anel superior das arquibancadas e a colocação de cadeiras, a sua capacidade caiu para 46 mil espectadores. Uma exceção à modernização era a famosa avalanche do Grêmio. Quem não se lembra daquele espaço sem cadeiras, onde a torcida tricolor fazia uma das comemorações mais marcantes do futebol brasileiro? No início dos anos 2010, o Grêmio resolveu mudar de casa, e o Monumental seria entregue a uma empresa como parte do pagamento de sua nova arena. No dia 17 de fevereiro de 2013, aconteceu o último jogo oficial do Estádio Olímpico. O Grêmio venceu o Veranópolis por 1-0 pelo Campeonato Gaúcho. Mas no coração dos gremistas, a verdadeira despedida aconteceu antes, no dia 2 de dezembro de 2012. Naquela data, nada mais nada menos que um Grenal marcou o estádio. Este último Grenal, cheio de emoções, terminou empatado em 0-0. O plano da diretoria era demolir o estádio rapidamente, mas hoje, mais de 10 anos depois, o Olímpico segue lá, de pé e se deteriorando. E assim o Olímpico segue a sua sina dolorosa, uma dor sentida por cada gremista que passa na porta do Velho Casarão. E aí, pessoal, vocês conheciam esses 8 estádios abandonados? Se tem algum detalhe que eu esqueci de mencionar, deixa aí nos comentários. E como eu disse, terá uma parte 2. Então você pode deixar aí também sugestões de estádios para a segunda parte. Antes de sair, se gostou, divulgue o vídeo. E também se inscreva no canal para receber a segunda parte. Um abraço e até a próxima.